E agora que a gente viu o que se aplica, vamos ver ao que não se aplica a Lei 14.133. Vamos lá, operações de crédito e gestão da dívida pública. Então, quando o governo, o Banco Central, fala que a taxa Selic vai ser de 10%, não é, baixou lá então, agora vai ser de 10% e do dia para a noite ela vira de 10%, sabe? O que acontece? Quando o Banco Central fala, tem uma determinada meta, ele vai comprar ou vender títulos, por exemplo, é uma das formas. Essas operações normalmente são diárias, de curtíssimo prazo, como até de operações overnight, né, algumas. Aí você imagina, se eu tivesse que fazer uma operação diária e passar por todo o procedimento de uma licitação, ia ser impensável, né? Então por isso não se aplica. Vamos para o artigo 4 da 14.133. Ele vai falar que a Lei Complementar 123 de 2006, dos seus artigos 42 até artigo 46, se aplica também nessa lei, né, 14.133, para as licitações. Basicamente, essa lei daqui é a lei das microempresas, né, que vai definir o que uma microempresa precisa e tudo mais. E, no meio disso, desses artigos aqui, vai falar de microempresas em licitações. Então, por exemplo, uma das vantagens, né, é em caso de desempate. Então, no caso de empate ali, vai ser dado preferência para a microempresa. E aí vai ter as exceções, né, do que essas vantagens não se aplicam. Então, no caso, se o bem citado for maior do que o enquadramento necessário para ser uma microempresa, então não se aplica. E o valor estimado em casos de obras e serviços de arquitetura e engenharia for maior do que os definidos pela lei, para enquadrar em microempresa, a receita bruta no caso, né? Também não vai se aplicar. E no caso de a microempresa ter celebrado mais de um contrato com a administração pública e a soma desses contratos for o suficiente para desenquadrá-la como microempresa. Então, um contrato você vai continuar sendo microempresa, e o outro contrato também, mas se você celebrou os dois e os dois ultrapassam o valor para o enquadramento, não vai se aplicar. Os artigos 5º e 6º, eu não vou falar. Artigo 5º, ele vai tratar dos princípios da 14.133, vai falar do desenvolvimento nacional sustentável, princípio da publicidade, princípio da moralidade, princípio da legalidade, por aí vai. Segregação de funções, esse é um princípio interessante, né? Que um mesmo agente não poderia fazer todo o processo, né? Tem que observar a segregação, então uma parte vai fazer isso, outra parte vai fazer aquilo. E por último, o artigo 6º, ele vai dizer das definições, então vai falar o que é um serviço de engenharia, o que é um anteprojeto, o que é um projeto executivo, e por aí vai. Quem que é o agente, o que você entende como licitação, e por aí vai. Vamos falar para a gente não se alongar muito, e porque isso é interessante você estudar conforme for aparecendo, né? Então você está estudando lá, apareceu um serviço especial. Pô, o que será que você está querendo dizer com serviço especial? O que será que significa anteprojeto? Você volta lá e vê o que significa. Então, bora para a parte do agente e a relação do agente com essa lei.